Sejam muito bem-vindos à série Saindo do Sofá. Aqui nós discutimos as melhores estratégias que você pode utilizar na sua jornada para uma vida mais feliz e saudável. Eu sou o Renan e o tema de hoje é... Vamos começar o vídeo de hoje então, gente. Como vocês viram, cenário novo aqui atrás. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se vocês preferem deixar o quadro branco aqui ou fazendo anotações, ou se vocês preferem um outro layout de cenário aqui. E vamos passar para o tema de hoje. O tema de hoje então é o que é o perfil de treino. Existem quantos perfis de treino? Existem mais de 20 perfis e hoje eu vou aprofundar um pouquinho sobre o perfil DISC. Ele foi criado pelo Dr. William, professor de Harvard. E se você quiser saber como você consegue utilizar seu perfil de treino para melhorar o desempenho no exercício, fica até o final desse vídeo que vai ter passo a passo de como você consegue fazer isso. Existem 4 tipos de perfis: o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conformidade. Eu vou passar detalhadamente quais são eles e como que você pode utilizá-los para melhorar o desempenho no exercício. Então fica comigo que até o final desse vídeo você vai saber exatamente como melhorar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil dominante. O perfil dominante é aquele tipo de pessoa que é um pouco impaciente, que quer saber o resultado na hora, não espera o processo acontecer. Em relação ao exercício, ele é uma pessoa que não está muito afim de fazer as séries, ele já quer conseguir o resultado rápido, ele quer emagrecimento rápido, ele quer hipertrofia rápido. Então ele é o tipo de perfil que vai direto ao ponto. O segundo perfil é o perfil influente. O perfil influente é aquele tipo de pessoa que gosta de contar história, que gosta de conversar. Se vai na academia, então, ela já busca um colega, um parceiro de treino ali e começa a bater papo, fica 15, 20, meia hora conversando e acaba esquecendo do treino. O terceiro perfil é o perfil de estabilidade. Normalmente, o perfil estável é aquele tipo de pessoa que tem sempre dúvida de alguma coisa, ele sempre busca alguma autoridade para tirar essa dúvida dele. Então ele pergunta para um professor de sala, pergunta para o seu personal, quantas séries tem que fazer, quantas repetições tem que fazer, por que tem que fazer aquelas repetições, e ele não vai começar até sanar todas as dúvidas. O quarto e último perfil, que é o perfil de conformidade, é aquela pessoa mais metódica, que gosta de saber todas as séries, todas as repetições. Diferente um pouquinho da estabilidade, a estabilidade precisa sempre ter alguém auxiliando ele na tarefa. Já o perfil de conformidade, a pessoa gosta exatamente de saber quantas séries, quantas repetições, por que vai fazer aquilo, qual é o intervalo, qual é o exercício. Ele gosta de saber exatamente todos os detalhezinhos e o porquê dos detalhes. Agora vamos falar então um pouquinho sobre como a gente consegue melhorar o desempenho a partir desses perfis que eu acabei de passar para vocês. O primeiro perfil então, o perfil dominante, como é uma pessoa muito impaciente, imediatista e que gosta não do processo, mas gosta do resultado final, a gente precisa sempre tirar o intervalo dos exercícios. Por quê? Se você mantém muito tempo de intervalo entre um exercício e outro, você que é do perfil dominante, vai acabar achando que o exercício, aquele treino é fraco, que você gosta, que é um treino muito monótono, muito parado. É interessante a gente deixar exercícios mais grupadinhos, que a gente chama de exercícios circuitados. Então a gente faz séries de um, série do outro, série do outro, série do outro, e depois dá um intervalo final, aí a gente volta para o primeiro. Por quê? Aí a gente consegue reduzir o tempo de intervalo, o tempo que a pessoa vai ficar parada, a impaciência dela acaba diminuindo. Ela vai achar que o exercício, que o treino é um pouco mais rápido, um pouco mais motivante e não vai achar tão monótono, tão chato, fazer uma série de um exercício, parar, fazer outra série de outro exercício. Então o perfil dominante, a dica que eu dou é sempre tira o intervalo, tenta deixar sempre o intervalo para o final dos exercícios. Então, de novo, faz um exercício, depois faz outro exercício, depois faz outro exercício e por último dá um intervalo de descanso de 2, 3 minutos e depois volta para o primeiro exercício de novo, para a gente sempre ter uma movimentação um pouco mais rápida. Já o perfil influente é o tipo de pessoa que adora conversar. Então, se é uma pessoa que adora conversar, é interessante a gente também cortar o intervalo dessa pessoa. Porque se a gente dá muito intervalo para uma pessoa que é influente, ela vai sair do exercício que ela está fazendo, vai conversar com outra pessoa, vai bater papo, vai olhar o WhatsApp e vai esquecer de voltar para o exercício. Lembrando que é interessante a gente manter sempre um intervalo adequado para a nossa recuperação muscular, para a gente fazer uma nova série. Então, se você fica muito tempo descansando, esse intervalo ele vai ser superior ao que a gente precisa e a gente não vai ter o desempenho necessário para a gente sempre cada vez mais melhorar. Se a pessoa gosta de conversar, se a pessoa
trouxe um colega, uma amiga, um amigo também para treinar e ela precisa dessa conversa, deixa para conversar no final do treino. Mas é interessante o perfil influente tirar o intervalo também de exercício. Quando eu digo tirar o intervalo, é interessante a gente diminuir bastante esse intervalo. Não precisa tirar 100% desse intervalo. Então, se você faz um intervalo de descanso de 1 minuto, faz só 15 segundos. Eu sei que você não vai ter um descanso suficiente para fazer uma nova série da melhor forma possível. Porém, isso vai minimizar a chance de você sair, olhar o WhatsApp, beber água, conversar com alguém. Isso, a longo prazo, vai melhorar o seu desempenho também nos exercícios. Já o perfil de estabilidade, por ele precisar ter certeza do que ele precisa fazer, é interessante ele já iniciar o treino perguntando por algum responsável, por personal trainer, por professor de sala, qual exercício que ele vai fazer e por que ele vai fazer aquele exercício. Se ele perguntar, ele vai ficar muito mais seguro de si e aí ele vai conseguir ter o melhor desempenho possível. Esse tipo de perfil não tem problema tirar a pausa, botar o exercício um pouco mais intenso, não. Esse perfil, a única coisa que ele precisa fazer é ter certeza do que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Aí ele se sentindo seguro, o exercício com certeza vai melhorar e o desempenho vai melhorar também. Se você tem o perfil conformidade, é interessante você sempre focar nos detalhes. Como você é uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito meticulosa, é interessante você saber exatamente quantas séries, quantas repetições, qual o intervalo, qual o exercício, exatamente tudo para que você possa começar o exercício. Se você souber passo a passo o que você precisa fazer, quantas séries, qual o intervalo e tudo mais, você vai ficar muito mais tranquilo, mais seguro e você vai conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito para melhorar assim o seu resultado. Vou contar a história agora de uma aluna minha, Amanda. A gente começou o trabalho junto, eu passando treino para ela, e a gente traçou o perfil DISC dela, né? O perfil dela deu dominante. E na época, ela falava muito assim: Renan, eu não tenho paciência de ficar esperando o exercício, eu não tenho paciência de dar um intervalo, né? Eu não tenho paciência eu acho muito chato o exercício que fica muito tempo parado. O que a gente pode fazer? Depois que a gente traçou o perfil dela, que é o perfil dominante, e ela teve mais clareza de que ela é uma pessoa que busca o resultado final, ela não busca o processo, ela é mais impaciente, a própria Amanda buscou equalizar o intervalo de descanso com o exercício. Assim que ela já achava que ela já estava bem, já estava apta para uma nova série, ela já mandava o exercício, ela não precisava ficar esperando 1 minuto, 2 minutos de descanso para uma nova série. Então, o treino dela passou a ficar muito mais dinâmico e muito mais rápido. Consequentemente, ela começou a ter mais motivação e cada vez mais ela sempre fala: não, Renan, eu tô gostando desse tipo de exercício, tá muito mais legal, tá muito mais rápido, tá muito mais dinâmico, tá muito mais intenso. E assim a gente conseguiu traçar certinho o treino dela e melhorar o desempenho dela, com um detalhezinho simples, que é traçar o perfil. E quando eu tava lá na universidade, foi a primeira vez que eu descobri o perfil DISC, né? A gente sabia exatamente o que precisava fazer, quantas séries, quantas repetições, qual é o intervalo, mas tinha um quezinho a mais do porquê as pessoas saíam em 2, 3 meses de exercício. O que fazia elas desmotivarem durante o exercício? Foi aí que a gente pesquisou o perfil DISC e achou que a gente conseguiria ajustar esse perfil para o treinamento e ter melhores resultados, né?